Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva, trazendo-nos a tranquilidade, o equilíbrio necessário, independentemente a razão, aquilo que muitas vezes toca ao nosso coração. Rogamos sempre ao Senhor que nos traga a serenidade através da nossa fé e que possamos assim, pouco a pouco, tendo a resignação necessária para lidar com as nossas adversidades. Lembrando de tantos que padecem por situações tão delicadas e que de alguma forma também, com a sua fé, vão caminhando. E que de alguma sorte também, Senhor, possamos lembrar daqueles que de alguma maneira esqueceram-se de uma oração, perderam assim o contato, que o desânimo que muitas vezes faz parte de muitos desses nossos irmãos, sejam tocados profundamente com a lembrança e com as preces as quais direcionamos a eles e a nós também com as nossas carências, as nossas imperfeições. E que possamos nesta noite agregar conhecimento às reflexões que o nosso querido amigo Edgar nos trará, fazer assim do mais breve possível os ensinamentos e a prática dos mesmos no nosso dia a dia. Muita paz a todos os lares aqui apresentados. Aos amigos da página do Facebook, deixo o meu abraço a todos vocês e que possamos continuar com Jesus sempre nesse aprendizado maravilhoso. Hoje, sempre e para sempre. Que assim seja. O Edgar é um amigo querido que dispensa comentário da minha parte, mas é um trabalhador da doutrina, divulgador de Getulina, e eu me reporto aos anos de 2004, 2005, quando me iniciei lá na nossa Casa Espírita no Lar, Antônio de Pádua, em Lins, e junto com outros amigos queridos também, o Dr. Júlio, a Anitta, né, que o Edgar chama carinhosamente de tia, e o próprio Edgar, eu extraí muito conhecimento deles, vamos dizer assim, e tento passar de alguma forma na minha simplicidade, mas na minha boa vontade. Então, Edgar, como já te falei algumas vezes, você foi e é um espelho para o meu aprendizado, ao qual sou muito grato, da amizade, da lealdade, da parceria que nós temos, de comungarmos a mesma doutrina, né? E vamos aprendendo, dando a mão uns aos outros aí, e tirando o melhor proveito, acalmando na tempestade da vida, e é isso que a doutrina nos proporciona, a serenidade no momento da dor. Seja bem-vindo, meu querido, muita paz, e que seu anjo da guarda sempre esteja contigo aí. Obrigado. Tem que segurar aqui, não? Prender aqui. Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui, que eu falei, eu ando muito. Aí não, tá bom, tá, aqui eu já me sinto. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa novamente. Não entendi. Não, tá bom, tá tranquilo. O assunto que a gente vai trazer a reflexão com vocês é um dos capítulos, já falei para o Tavinho, mais difícil que tem no Evangelho. Mais difícil. Eu vou contar para vocês por que eu acho, né, e tenho certeza que ele é difícil. Esse capítulo de número 17, Sede Perfeitos, devia ser assim, dado em seminário, né? Aqui realmente nós vamos dar uma passada, uma reflexionada superficial. E eu vou ter oportunidade de contar como esse capítulo afetou a minha vida, a minha existência. É um capítulo assim que no lugar do Edgar devia estar um anjo. Né? Não, se o Otavinho estivesse falando aqui, eu também falava. Por quê? Ele ia ensinar para a gente, porque todo anjo já foi um Edgar, né? O Edgar talvez um dia, com certeza vai ser, né? Um determinismo da doutrina, mas não sei quanto tempo vai demorar. Mas já que o anjo não pode vir, nós que temos um grau de imperfeição maior, a gente vem. Cada um com a sua visão. O anjo iria ensinar a gente como que a gente sai dessa, né, dessa vibração aqui para um planeta, para um plano, né, mais elevado. E nós, eu vou dar minha experiência hoje, como um indivíduo altamente imperfeito que eu sou. O Otavinho teceu elogios aí da nossa parte, e eu sou testemunha, né, de tudo que ele falou,
mas nós temos um grau de imperfeição, nós todos, né? Muito grande. Por isso que esse capítulo aqui, Sede Perfeitos, é um capítulo difícil, porque assusta. E aí começa a história assim, ó, comigo. Eu sou filho de espírita, eu nasci num lar espírita. Meu pai, ele falava assim, espírita não praticante. Hoje eu sei que não existe esse negócio. Espírita não praticante não existe. Ele era um espírita que estudava demais, que entendia demais, que procurava as respostas demais, só que ele não frequentava a sessão, né? Naquela época, geralmente eram sessões mediúnicas, né? Pesadas e tal, e eu ia com a minha mãe. Tinha umas cadeiras grandes assim, né? Lá no centro espírita, ainda tem uma remanescente lá. E eu deitava e naquela época eu escutava. Eu não vou bater forte aqui por causa da internet, vai tremer tudo lá. Mas, né, eram sessões mediúnicas fortes, assim, pesada, né? O médium daquela época não tinha uma disciplina como tem hoje. Hoje, dificilmente, o espírito pode querer derrubar, eu vou derrubar tudo aqui. O médium segura, né? Não, aqui só vai acontecer, né, dentro daquilo que a entidade maior que preside as sessões espiritualmente deixar. Bom, então, nasci num lar espírita. E aí, o que acontece? Quando eu me formei, fiz engenharia em Lins, me formei na turma de 77, tudo aquilo que eu não tive, né? Meu pai é funcionário público municipal, minha mãe também, ele lançador, e a minha mãe trabalhava na contabilidade da prefeitura. E aí, o que eu quis fazer? Quis sair para o mundo e ter tudo aquilo que eu não tive quando, né, na minha infância, na minha adolescência. Principalmente um TKR, naquela época, né? Aqueles famosos cara preta, né? Que você queria comprar um Corcel, e na época não era o Corcel 2 lá do Raul Seixas, né? Outro, era aquele Corcel 1 mesmo, queria comprar e tal, e sair. E aí, o que acontece? Me afastei do espiritismo. Fui lá comprar câmera fotográfica, o Zakai 4000DS, que era aquele equipamento de rolo profissional que, né, que o pessoal tocava as discotecas da época, e me esqueci do espiritismo. Mas por dentro, eu achava que eu era um espírita perfeito. Por isso que aqui, ó, né, vou dar meu testemunho hoje. E aí rodei o mundo e tal, até que, vou resumir um pouquinho, e essa parte o Tavinho já escutou umas 5 vezes, viu? Tavinho, você fica à vontade, se você quiser dar uma volta e falar, essa história eu já conheço. Mas até que eu fui trabalhar na CPFL, na cidade de Rio Preto. Fui lá em Rio Preto, na época eu já estava casado, minhas 2 filhas já tinham nascido, minha mulher dava aula em Getulina, né? E eu falei, vocês ficam aí, eu vou lá na frente, né? E fico morando lá até a coisa melhorar. Justamente na época, o presidente era o Fernando Collor de Mello. E a ministra da Fazenda, não sei se era Fazenda, Economia, mas era a Zélia Cardoso de Mello. Eles já tinham editado o plano que confiscou lá poupança, conta corrente e tal. Foi um terremoto. E aí eu morando lá numa república, morava eu e um outro rapaz, né, que não tinha nada a ver com a CPFL e também não tinha nada a ver com o espiritismo. A gente morava lá e eu viajava. Um dia, esse meu amigo, que é extremamente católico, acho que até hoje nunca mais tive contato com ele, o pai dele fundou a congregação mariana de uma cidade próxima lá, em São José do Rio Preto. Um dia ele chegou para mim e falou, Edgar, vamos ao centro? E a gente morava ali na Prisciliano Pinto, né? É uma rua lá da Boa Vista, e o centro Allan Kardec ali próximo. Eu falei, bom, peraí, você, católico, me chamar eu que sou espírita desde nascença, contei toda essa história para ele, tal, que eu vi, as mesas tremendo, girando eu não tinha visto, mas tremendo eu vi. Mas com base em quê? Não, Edgar, vai ter uma palestra espetacular e eu queria que você fosse comigo. Né? E eu, fazia tempo que eu não assistia uma palestra, porque eu me julgava espiritualizado, eu me julgava próximo do Sede Perfeitos. Né? Por quê? Filho de espírita, já tinha lido o evangélico. A leitura, a primeira leitura do Evangelho foi uma leitura assim, en passant, sabe? É uma leitura literal. Hoje, cada vez que a gente lê, a gente fala, meu Deus, parece que eu não vi isso, onde eu estava? E hoje eu já li mais de sei quantas vezes, né? Mas onde eu estava com a cabeça que eu não vi isso? E estava assim, desse jeito, completamente espiritualizado. Falei, qual que é o tema? Falei para o João,
nome dele. Qual é o tema? Na época não tinha internet, não tinha redes sociais. Ele catou um papelzinho mimeografado, né? E mostrou para mim. Eu olhei lá, estava lá. Hoje eu tenho mais dificuldade, né? O braço até esticando. Mas estava lá, materialidade e espiritualidade. Fulano de tal era o rapaz que ia apresentar lá. Falei, tá aí, rapaz, eu não vou. Tudo que o cara vai falar, ó, ele vai falar isso, e depois você me conta. Ele falou assim, ô Edgar, vamos lá comigo, só para tomar um passe. Se você não quiser tomar o cara é católico, hein? E eu, completamente espiritualizado, completamente sede perfeito, né, relutando em ir numa casa espírita, perto de casa. E não ia fazer nada naquela quarta-feira, nem campeonato, né, estadual não tinha, era uma quarta-feira. Aí, falou, vamos lá. Falei, vamos. Então vamos, vai. E lá, Tavinho, era a mesma coisa naquela época. Né? Com certeza, esses bancos aqui já foram de cinema. Não, com certeza. Com toda certeza. E lá era a mesma coisa. Né? Foi a época que desmontaram os cinemas. Né? Até tem um filme espetacular italiano que chama Cinema Paradiso. Esse filme é espetacular. Não, eu choro. Toda vez eu assisto e choro. Eu sou italiano misturado com árabe, então eu sou emotivo de um lado. E era a mesma coisa. Aí chegamos 15 para as 8, coisa rara, né? O Otávio está acostumado comigo lá em Lins. O Fred está lá apavorado e eu estou chegando, né? Mas já estou corrigindo, você viu, hoje cheguei bem mais cedo. Cheguei 15 para as 8 com ele, sentamos assim na terceira fileira, primeira, segunda, terceira. E é assim, ó. O que tem aqui, ó, lá era o dobro de cada lado. Então cabem umas 500 pessoas lá. Grande, uma casa grande. E eram essas cadeiras. E aí sentamos na terceira fileira e começou a passar o tempo. 5 para as 8, começou a encher a casa. 8 horas, a casa completamente lotada. Lotada, mas lotada mesmo. Fica gente, né, em pé assim, ó, nas laterais. Uma coisa bacana demais. E a gente ali sentado. E eu, espiritualizado, falei, vou lá. Não vai me acrescentar nada. Olha como é que são as coisas. E aí, quando deu 8h05, não começava. E é uma casa assim, nem aqui, 8 horas, você já estava lá, o relógio ali, ó, a gente, né, não começava. 8h10, o palestrante não chegava. Nessa hora, o pessoal lá da administração, o pessoal que administra a casa na parte material, porque a espiritualidade já está tudo pronta, né? Você percebia lá, ó. Não estou preparado, você escutava lá. Hoje eu não estou preparado. Mas então fala você, tomei uma agora há pouco lá. Cada um dava uma desculpa. Você percebe, né? Você percebe. E aí, 8h15 chega lá. O rapaz, né, todo de branco, era um médico e tal. Né? E aí ele chega lá, faz uma vibração e tal. E eu ali espiritualizado na terceira fileira. Não se esqueçam disso, hein? Terceira fileira. Aí ele falou, gente, desculpe, eu não costumo atrasar. Vocês sabem que eu, né, tenho um compromisso com a espiritualidade e não costumo atrasar. Mas hoje, gente, o centro da cidade está impossível. Eu falei, mas caramba, uma quarta-feira à noite, aquela região dos bancos lá, está impossível, ninguém anda. Eu falei, mas região dos bancos? O banco já encerrou o expediente? Quem saiu mais tarde de casa e teve a oportunidade de ver, teve um plantão do Jornal da Globo. Eu falei, ai. Caiu o avião, porque entrou aquela música, tchan, 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 era de avião para cima. Mas era pior do que isso. Porque o Edgar, espiritualizado lá, escutou o que eu não queria. Ele falou, olha, quando eu estava saindo de casa, eu escutei a doutora Zélia Cardoso de Mello dando uma entrevista para a Globo, dizendo o seguinte, foi baixado um outro plano, já tinha sido o plano primeiro, foi baixado um outro plano, e amanhã... E depois, era uma quarta, né? Quinta e sexta foi decretado feriado bancário. Aí o espiritualizado ali do Edgar começou a sentir aquele frio na espinha. Né? Porque já tinha pego uma parte da minha poupança, eu tinha uma reservinha e tal, mas comecei já a tremer ali. Falei, não, a outra vez não. E aí ele contou, né? Falou, olha, e ela falou que até a meia-noite de hoje, os caixas automáticos dos bancos, né, os caixas externos do banco, vão estar disponíveis para quem tem cartão. E naquela época pouca gente tinha cartão, né? Vão estar abertos para poder sacar até, na época lá, 100 cruzados, 100 não sei o quê. Que dava para comprar o meu miojo até o fim da semana, né? Que eu só comia miojo.
Eu espiritualizado ali, começou a sumir o frio da espinha. Eu falei, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? Eu aqui na terceira fileira, eu olhava assim, ó, Tavinho, tinha 7 para lá, olhava mais 7. Experimenta sair dessas cadeiras com um monte de gente na frente e um monte de gente do teu lado. Você fica assim, ó. Você vai assim, ó. Você pisa no pé de um, puxa o cabelo da outra, é um tormento. Eu olhava assim do lado e falei, meu Deus, eu não posso, não tem jeito de sair daqui. Aí ele começou a fazer a palestra, uma palestra maravilhosa, mas eu nem prestava atenção. Nem prestava atenção. Aquele monte de gente, eu só ficava olhando, meu Deus, eu tenho que sair, eu tenho que ir lá no banco, tirar alguma coisa, salvar alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, eu sou tímido e não tive coragem. Mas aí, a gente olhava assim, que nem aqueles livrinhos, né, que contava aquelas histórias antigas, fala olhar de soslaio. Olhar de soslaio é quando você olha de lado, assim, ó. Né? A gente olhava meio de soslaio, a casa foi limpando. Gente, casa espírita, falando sobre espiritualidade e materialidade, e eles banjando conhecimento, falando, olha, nós temos que dar preferência para as coisas espirituais e tal. A casa foi limpando, eu olhando, aquele movimento lá atrás, alguns da frente, mais cara de pau, assim, saía, pisava na mão, e ia embora, queria mais é sacar o dinheiro lá, comprar, sei lá, as coisas. Na época não existia celular. Nem olha, calculador e olha lá. Foi antes, 89, né? Não sei quando, foi mais ou menos. 79, 90. Nada. E aí esvaziou. E ele fez uma palestra espetacular. Quando eu consegui me controlar, porque eu estava assim, realmente não tinha cara para pegar, eu falei, não, que se dane. Vai, leva o meu dinheiro e pronto, e eu me viro aí, volto para Getulina, trago minha marmita de lá, deixa o miojo. E aí o que acontece? Fez aquela palestra maravilhosa. Só que o que aconteceu? Quando ele estava faltando mais ou menos uns 15 minutos para encerrar a preleção, a palestra dele, teve o refluxo, que a gente chama, né? Teve o fluxo, o pessoal saindo. E o pessoal começou a voltar. Eu olhava de soslaio, ó, olhar de soslaio, aqui de novo, aquele monte de gente. Só que quem saiu apressado, né? Você percebe na fisionomia do cara, assim, quando ele está apressado, que ele quer, ele tem um objetivo certo, o cara voltava com uma cara de bolacha, eu chamo, né? Cara de bolacha, assim, de velório. O cara não ergue a cabeça, não quer que ninguém vê que ele está voltando, mas ele vê assim. E eu, completamente espiritualizado ali, eu falava, olha que cara de pau, o cara voltou porque não tinha dinheiro, já tinha sacado tudo, tinha tirado tudo, o cara voltou, ainda teve cara de pau de voltar, faz oração em casa. Aí o palestrante falou assim, olha gente, na verdade, a gente nunca deve mentir numa casa espírita, nem em qualquer lugar, mas quem foi lá, sacou o que quis, não tem nenhum movimento. Eu contei isso aqui para testar, porque o que acontece? Todo espírita bate no peito e fala assim, eu sou completamente espiritualizado. Pum! Foi que nem dado um tiro de 38 em mim ali, ó, na terceira fileira. Eu falei, meu Deus do céu. E aí não tinha acontecido nada. Os bancos estavam todos livres e o pessoal voltou. Esse fato na minha vida, o Otavinho já ouviu isso umas 5 vezes, né, Otavinho? Pelo amor de Deus. Mas foi o que para mim? Foi as colinas de Damasco, guardadas as devidas proporções, que aconteceu para o Saulo de Tarso. Foi um momento na minha vida em que eu pude reflexionar. Falei, meu Deus do céu, que raio de espírita sou eu? Né? Que quis sair para comprar miojo no meio de uma reunião espírita. Que espírita sou eu que precisei de um católico puxar eu lá, quase à força, para assistir uma reunião? Não me transformei santo, né? Tanto é que estamos aqui, né, lutando e tal. Aí virei palestrante, né? Comecei a estudar mais. Mas, Otavinho, o segundo golpe de misericórdia, não sei se foi você ou o Dr. Júlio que contou, mas vou falar que foi o Otavinho, porque eu não lembro, foi lá em Lins. Contou uma história, e eu já estava nessa época mais espiritualizado mesmo, um pouquinho mais. Mas ele contou, ou ele ou o Dr. Júlio, que é justamente a história de um palestrante. Falou ele, ou o Dr. Júlio, que tinha um palestrante eloquente. E eu me coloquei até no lugar, porque ele gesticulava e tal, né? Porque italiano, você pôr algema, não fala, né? Tem que gesticular assim. E o cara eloquente falava e tal.
e se julgava um cara ótimo, né? Tinha uma boa dicção, um posicionamento bacana, físico, assim. E aí tinha lá no cantinho um senhor de idade, foi você que falou, né? Foi eu também falei, ó. Foi o segundo tiro lá que o espiritualizado levou. E ele falou que tinha lá um senhorzinho que sentava lá no cantinho, no fundo, assim, ficava quietinho, acabava a reunião, tomava seu passe, agradecia e ia embora. Aí passou uma década, 2 décadas, aí desencarnaram. O homem desencarnou, o homem que assistia lá, o senhorzinho, e o espírita desencarnou também. E foram, né, para a espiritualidade. E o palestrante achava, né, que fosse como é que chama lá? O irmão Jacó, Frederico Figner. Depois eu conto a história dele também. O Otávio já contou, né, Otávio? Frederico Figner, que achar que do outro lado ia receber a luz, né? Frederico Figner. E aí o que aconteceu? Chegou lá, estava num lugar meio, né, conturbado e tal, um lugar que ele não esperava. Aí ele conversando lá com as pessoas lá, os irmãozinhos da espiritualidade que orientavam, ele começou a olhar num plano, né, superior. Quem que ele viu lá? O senhorzinho. Ele falava pro rapaz lá, né, pro mentor, rapaz, esse cara ia lá no centro, escutava quieto, não fazia nada, ia embora, tomava o passe dele. Eu achei que ela era um papapasse, mas olha lá onde o cara está. O que é? Por quê? Tem injustiça aqui em cima? Eu falei, não, aqui não tem justiça não. Se ele está lá, alguma coisa aconteceu. Mas o que é que aconteceu? Olha, que tal se a gente pedir permissão? Porque ele está num plano mais elevado, você tem que ter permissão para ir lá, né? Vamos pedir permissão e vamos lá conversar com ele. Eu estou dourando a pílula, ele contou mais rápido, mas eu estou dando uma dourada na pílula aqui. E aí foram conversar com ele, aquele senhor, né, humilde e tal, estava lá trabalhando lá na colônia. O senhor não é aquele senhor que ia no centro espírita tal e tal? Sou eu mesmo, eu lembro do senhor. Nossa, eu vi muito essas suas palestras. Mas me conta, como que o senhor está aqui? Como que o senhor... Porque eu estou lá embaixo, ó, tem uma distância grande. Ele falou, eu também não sei. Mas o que o senhor fez? Ó, a única coisa que eu lembro que eu fiz é tudo o que o senhor falou. Só é simples. Ele fez o que o outro falou. Então o fato, por exemplo, de eu estar aqui, né, Gogó, eu me lembro, estamos falando aqui de equilíbrio, né, de evolução e de sede perfeita. E eu estou mostrando essas coisas que aconteceram na minha vida que me deram susto. E eu quero dizer para vocês que não é uma exclusividade minha, não é. Acho que praticamente todos, mas eu lembro, esse que eu falei, o irmão Jacó, o Frederico Figner, ele foi presidente da FEB, né? Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro. Na parte gráfica. Na parte gráfica? Puta, era um cara trabalhador lá do Rio de Janeiro, atuante na Casa Espírita, lá na federação e tal. E falam que ele participava das reuniões mediúnicas e era o doutrinador, tem um monte de nome. Às vezes eu falo um nome, a minha mulher fala, não é mais doutrinador, é orientador. Para mim é a mesma coisa. É uma pessoa que está ali para esclarecer, esclarecedor. Mas vamos dar no orientador. E aí, ele era um cara duro, né, Tavinho? Ele era um cara que pegava no pé das entidades lá, o cara chegava e tal, né, o irmãozinho lá, que dava comunicação, chegava, né, arredio e tal, ele falava, não, nós precisamos aqui e tal. E aí desencarnou, e aí estava lá, né? Claro, naquele período que, né, entre o desligamento total e tal, mas ele estava ali na urna, perto do corpo dele. E aí, quando ele abriu o olho assim, desencarnado, ele via quem? Os irmãozinhos que participavam da reunião. E eles olhavam para ele e falavam assim, vai, e aí? Vai, mostra a luz aí. E eles viam, a luzinha, olha o tamanho. E ela acordou assustado, né, achou que vinha uma baita de uma luz e realmente era uma luzinha de nada. Uma luzinha de nada. Né? Então, são situações que, né, eu conto isso aí, não é para a gente falar assim, eu estou que nem o Frederico Figueiredo, então vou continuar assim. Não é. Olha, Bezerra de Menezes, cadê? Ali, né? Não, tá, ainda tem tempo aí, beleza. Porque eu, às vezes, tem um artigo do Irmão X, eu adoro Irmão X. Meu Deus do céu.
Tem um artigo do irmão X, ele foi publicado num livro que chama Momentos de Ouro, capítulo número 12. Chama A Diferença. Eu vou ler, eu não gosto de ler porque dá um sono e tal, né? Mas esse não tem jeito, eu não consigo falar como o irmão X. Ele fala assim, ó. A reunião avançava para a parte final. Na organização mediúnica da reunião, estava Bezerra de Menezes, né? Verdade, só uma aspas aqui. Eu já fui em uma reunião que estava Bezerra de Menezes. Falei, meu Deus, mas que bacana, olha, acertei na mosca, saí de casa, vim, estava Bezerra de Menezes. Aí Bezerra de Menezes abriu a orientação e tal, falou bacana lá, tudo. Depois veio o Ayrton Senna. Falei, nossa, Ayrton Senna, né, meu ídolo, tinha acabado 2 anos de desencarnado e já estava lá o Ayrton Senna. E aí passou o Ayrton Senna, deu comunicação, tudo, daí a pouco veio o Cazuza. Falei, Tavinho, mentalmente, não falei, mas eu falei, olha, vou torcer para acabar logo, que daqui a pouco Jesus Cristo vai dar comunicação aqui, velho. Brincadeira. Mas esse aqui estava mesmo, o Dr. Bezerra de Menezes. O benfeitor, que é ele, distribuía consolações quando um companheiro da reunião mediúnica o alvejou com uma pergunta de azedume, né? Uma pergunta azeda. E eu me coloco aqui, Doutor Bezerra, não concordo, olha, essa é para de lascar mesmo. Bezerra, não concordo com tanta máscara num ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Olha, numa reunião mediúnica, duro. Falo contra mim mesmo. Posso, por acaso, dizer que sou espírita? Perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes. Todo mundo em silêncio. Rapaz, o cara bravo. E aí continuou. Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza, ciúme, cometo desatenções, disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência, fofoca, né? Fofoqueiro, cobiça. Rapaz, o cara estava, né? Não, estava bem, esse aí estava abaixo até do Edgar lá. E aí, quando ele falou tudo, que eu não vou nem ler aqui, né? Porque senão dá um ambiente assim pesado, e ele conclui, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O silêncio ficou, né? Que nem está aqui assim, todo mundo esperando o que o Bezerra falou. O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno, eu também, meu amigo. Eu também, meu amigo. Ainda estou no meio de todas essas mazelas e continuo espírita. Nossa, doutor Bezerra de Menezes assinou embaixo o que o cara falou? Como assim? Falou o azedume lá. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes sem se alterar. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita, eu fazia força para correr atrás de todas essas mazelas. E agora que sou espírita, faço força para fugir de todas elas. E concluiu, como vê, meu amigo, aí está a grande diferença, a enorme diferença. Então, é uma descrição do Dr. Bezerra que num ponto ele fala para a gente assim, ó, a gente está mais ou menos num bolo, não é verdade? Que corrobora com o que está aqui, ó. Nesse mesmo capítulo do Homem de Bem, que todo mundo imagina, assim, eu vou encarnar Edgar e vou desencarnar anjo. Não acontece. A vida não dá saltos. Olha aqui, se a gente pular algumas folhinhas aqui, nós vamos falar assim, ó. Não é aqui, quer ver? Os bons espíritas. Está aqui, ó. É aquele velho chavão. Existe um que é a velha, né, o velho chavão que é fora da caridade na salvação. Esse aqui é muito mais contundente. Fala assim, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vírgula. Depois da vírgula que vem, né? Eu falo assim, professora, né? Depois da vírgula, nossa, vem mais carga ainda. Vírgula. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso que eles querem da gente. Esforço. E a gente, às vezes, é acomodado. Né? Eu nasci dentro da doutrina espírita, patinei um monte de tempo.
Podia ter aproveitado, o tempo não volta, só em outras encarnações eu vou ter outras oportunidades. Desperdicei um monte de tempo. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Depende da mudança de paradigma interno, de como enxergo a vida. Interno, não adianta externo. Tem uma velha história, deixa eu ver se dá tempo de contar aqui. Deixa eu ver se eu não pulei aqui na minha cola, é a diferença e tal. Essa aqui eu não vou só citar. Nesse livro aqui, que eu vi aqui, Boa Nova, é um livro excelente. Nossa, eu recebi de presente esse livro lá em Promissão e é um livro maravilhoso. O Mestre Jesus, ele dá uma dose do que ele espera da gente e como deve ser feito. No capítulo de número 3, fala as primeiras pregações. Jesus, o Nazareno, ele está lá próximo do Sinédrio, lá do templo lá dos israelitas, né? E acabou a reunião, começou a sair aquele monte, desculpa, né? Estão na espiritualidade, mas eu chamar eles de pavão, porque eu já, né? Hã? Sobrenome da sogra da Rogéria, é pavão. Ah, não, mas não, mas é pavão no sentido da ave. Eu falo assim, desculpa, eu tinha que ter dado uma pesquisada, mas já quebrei tanta cara nas reuniões espíritas, nossa. É pavão porque eles saem tudo paramentado, eu sou doutor da lei, né? E tem lá um que até é o que foi o juiz inclemente de Jesus. Ele chamava-se Hanan. Eu ia falar Hanan ou pavão, mas não vou falar mais esse nome. Pode pôr. O Hanan. Depois que todo mundo foi embora, o Hanan, assim, ele percebeu que estava lá uma pessoa diferente. Né? Ele não queria fechar o pavãozão dele lá, mas ele falou, nossa, alguma coisa naquela pessoa é diferente. E ele foi lá. E aí ele chegou perto de Jesus, não sabia, claro, quem era Jesus. Depois ele ficou sabendo e foi um dos responsáveis pela crucificação. Juiz inclemente, que a gente fala. Olha, é do irmão X também, né? Chegou para Jesus e falou assim, Galileu, o que fazes na cidade? Jesus é fantástico, né? Falou assim, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Já leu? É inesquecível esse capítulo, inesquecível. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. E aí, o Hanan, daquela ave que abre os, né? Falou assim, reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu que venha a ser isso? E aí é a frase que Jesus falou que interessa, tudo interessa, mas para o nosso assunto. Ele fala assim, ó, reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem. Então essa obra divina é que nós temos que buscar. É difícil? Às vezes é, às vezes não. Depende assim de ponto de vista, depende de iniciativa. Mas já quando a gente tem dúvida, vamos consultar. Esse aqui é o Evangelho. Nossa, eu trouxe uma literatura aqui. Vamos consultar aqui o Livro dos Espíritas. O que fala na pergunta 909? Que é uma pergunta que muitos de vocês já ouviram, né? Pergunta 909 do Livro dos Espíritas. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências, más inclinações, defeitos e tal. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus esforços próprios? Olha que pergunta interessante e direta, perguntado para o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade podia falar, não, é difícil, vai ser demorado, muitas encarnações, mas ele não fala isso aí não. Ele fala assim, ó, sim, diretamente, lacônico. E às vezes com pouco esforço. Olha, quando a gente fala assim, posso,
né? Ah, é difícil, tem coisa que nem meu travesseiro sabe, nem minha esposa sabe, mas eu fico lutando contra isso, eu acho que é só na outra encarnação. Não estou preparado. Tem gente que fala assim, né? Você chama algumas pessoas para ir no centro e o espiritismo é direto. Não fica, né, fazendo aquelas, né, coloque os seus problemas em minhas mãos e seja feliz. Não tem isso, gente. Aqui, ó, suor, trabalho, dedicação, fé. E aí ele continua depois da vírgula, que é o, né? O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Vontade. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir. O que falta é vontade. E a gente tem grandes exemplos, né? Grandes, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Depende de vontade. Quem já fez regime sabe, né? Fazer regime. Ah, estou um pouquinho acima do peso e tal, né? É uma quarta-feira hoje, é uma sexta-feira hoje, né? Já, né? Não precisa nem falar. Vou começar hoje. Não, mas amanhã tem um churrasco lá e tal. Eu acho que eu vou lá comer uma picanha, né? O sábado também tem lugar que faz a famosa pizza, né? Que tem, enfim. Segunda-feira. Aí segunda-feira virou taturana. A gente fala taturana, só couve, só alface, cenoura, aquela coisa, né? E fica, não, aqui ó, espírita. Eu lembro que o Edgar falou a terceira fileira, mas eu sou diferente dele. Eu vou fazer regime e não arredo o pé. Passa a terça, beleza. Na quarta, abra a geladeira assim. Eu vou dar esse exemplo que é o que me atenta, que fala, né? Me atenta. É o bolo Floresta Negra. Eu como sozinho, se deixar, nossa, verdade. Eu esqueço que eu sou espírita, que a espiritualidade tem que prevalecer sobre a matéria, mas Floresta Negra, quando tem aquelas raspinhas em cima que faz aqueles rocambole assim, ó. Aí na quarta-feira você abre lá aquilo lá e fala, meu Deus do céu, não, te fecha logo. Eu não quero, virei taturana agora, não, tô no regime, tô ali, ó. Só que você não sai de perto da geladeira. Você dá uma voltinha, vai lá, toma uma água, olha lá. Não, e vira assim e tal, e vai. O olhar de seus lá, não, tá vindo. Só que aí você fala, não, eu não vou comer o bolo, eu só vou comer a raspinha. Aí você come aquela raspinha, depois fala, olha, eu já tentei fazer o regime pelo menos umas 10 vezes, eu vou tentar a 11ª no ano que vem, e vai lá e pronto. Então nós somos, né, pobres assim de vontade. A gente se subverte, né, rapidamente. Cadê? Tá ali, tá? Ainda está em tempo. Eu vejo, às vezes, e esse não é um problema só lá de Getulino, mas aqui também, às vezes, Otavinho, tem pessoas que vêm pela primeira vez na casa e já esgotou tudo quanto é possibilidade de ajuda e fala assim, ó, é o meu último refúgio. E aí o pessoal, né, que recebe, fala, nossa, você aqui na casa e tal, em que eu posso te ajudar? O cara já fala assim, você tem um tempinho? Quando fala assim, você tem um tempinho, não, o tempo é todo seu, mas você pode chamar. Aí conta uma história para você, rapaz, você fala assim, o que eu vou falar para essa pessoa? A família destroçada, situações financeiras completamente abaladas, nossa, aquele monte de problema. Aí você fala para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma bússola. Né? Na época não tinha lá de São José do Rio Preto, não tinha GPS, hoje já tem GPS, né? Mas eu vou te dar uma bússola. O cara fala, eu tô querendo tirar minha vida, você me dá uma bússola. A bússola é essa aqui, ó. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai te ajudar a caminhar, porque isso tudo não é alguém que vai resolver para você, não é a espiritualidade só que vai te ajudar, ela vai te dar todo o apoio, ela vai fazer tudo o que ela pode por você, mas você tem que caminhar, você tem que resolver os seus problemas. E aqui tem um GPS, tem uma bússola que aí a pessoa fica até meio contente e tal, e você está dando lá as orientações, ela está assim, ó, no livro, você está dando a primeira vez, mostrando para ela que é o caminho, e ela está assim, ó. De repente ela chega no final, ela dá uma fechada assim, esquece um pouco do que você está falando. Ela viu quantas páginas tem. Você está dando a bússola para ela e ela está preocupada com quantas páginas tem.
358, meu Deus do céu. Será que eu vou ter coragem? Você dá Paulo Estevão então para ela, sai correndo. E aí você continua falando e ela está assim, ó, folheando o que você já deu para ela. O que ela está fazendo? É isso aí que vocês estão pensando, né? Procurando figurinha. Procurando figurinha. Como não tem figurinha, essas pessoas assim, quando chegam numa página que está editada assim, ó, que tem metade em branco, fica contente. Quem está acostumado a ler, eu sou assim também, né? Livros espíritas, e eu falo assim, eu vou ler todo dia um capítulo. Desculpa os internautas aí. Eu falo assim, eu vou ler todo dia um capítulo. Só que você chega naquele capítulo, antes de você começar a ler, você já vai na última página dele e olha. Se tiver assim, você já fica contente. Rapaz, isso é jeito? Quem está querendo sair, né, eu estou falando tudo isso aí para mostrar que todos nós, né, a gente patina, velho, patina. E aí, no final, quando você acha que você resolveu todos os problemas da tua parte, que agora é uma parte dela, ela fala assim, mas que letrinha pequenininha, hein? Verdade? Então, gente, caminhando agora para as nossas partes finais, deixa eu ver aqui que eu não esqueci nada. Eu vou dar mais uma historinha, que eu gosto muito de contar história, né? E essa história também, o Otavinho, você fica à vontade, viu? Se quiser tomar uma água, que ele já ouviu, também já ouviu. Mas eu não posso, né? Porque quando a gente resolve fazer essa reforma interior, a gente costuma falar muito e não adianta. Principalmente a gente que faz preleção. Eu falo palestra, mas é preleção, né? E tinha um centro espírita em São Paulo que era dirigido de uma maneira espetacular por um espírito que hoje, né, nos dá muitas mensagens desse tipo assim, ó, né, que é o Batuíra. Tenho certeza que vocês já distribuíram muitos, né, não sei como a gente fala, esses lembretes, essas mensagens do Batuíra. Pode ver, Batuíra meu Deus, é um espírito de luz. E ele tinha um centro na Ladeira dos Lavapés. Quem já morou em São Paulo, né, a Ladeira dos Lavapés, se você estiver lá embaixo, você fala assim, meu Deus do céu, aqui para subir isso aqui, precisa comer uma... E ele tinha um centro ali. Era uma época difícil, né? Os centros viviam, né, na clandestinidade, o começo da doutrina espírita. E um dia, Batuíra estava lá, né, sentado aqui, deixa eu sentar aqui, senão fico escondido atrás do púlpito ali. Estava lá o Batuíra lá fazendo as vibrações dele e tal, né, fazendo as psicografias. E aí abre-se a porta e chega o antepassado meu, né, vou colocar assim, chega um turco. Não é turco, é árabe, né? Turco é porque chegaram com o passaporte lá da Turquia. Mas chegou aquele turco lá que tinha uma loja lá na 25 de março, que nem é essa pessoa que recebeu o evangelho de presente e ficou olhando o número de folha. Destroçado. Sabe quando a pessoa chega com o farol baixo, né? Só de você bater o olho, você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa tá, olha, tá para baixo, farol de milha assim, ó, quase apagando. Ele chegou e falou o nome do turco. Ô turco, mas o que aconteceu, rapaz? Por que você está desse jeito? Algum problema na família? Não, família é bom, tudo bem, os filhos estão bons, os genros bons, os netos bons. Mas o que aconteceu? Quebrou? Que para o turco a pior coisa que podia acontecer é quebrar, né? Quebrar financeiramente. Está quebrando a coisa lá? Não, lojinha, eu estou indo bem e tal. Mas caramba, por que o turco está assim, né? Fala para mim, por que você veio aqui? Ô, Batuíra, ele falava português muito arrastado. Ô, Batuíra, olha, eu tenho um peso aqui na minha cabeça, no meu coração, que eu não consigo tirar. Eu deito com aquilo lá, tomo um sossega-leão, mas no outro dia o peso está aqui. Me acompanha o dia inteiro, eu não tenho felicidade. Tudo dando certo e eu não tenho felicidade. Então, você veio no lugar certo. Porque vocês fazem milagre? Não, aqui nós ajudamos. Aqui, ó, tá o norte. Aqui. Porque eu já passei em tudo quanto é lugar. Até um amigo meu lá, achei que ele era meio pirado, ele falou, vai lá com o Batuíra, te arruma. E eu vim aqui. Tem solução? O Batuíra falou, tem. Mas, ó a vírgula aí, ó. Mas, quando fala mas, depende de você. Depende de você. Você precisa se reformar interiormente.
Você precisa mudar alguns conceitos, não precisa nem falar para mim o que vai aí dentro. Mas você lê o livro dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vem aqui nas nossas reuniões semanais, começa a participar, que nós vamos te orientar, nós vamos te explicar. E o Turco fez exatamente o que ele falou. Começou a mudar a vida dele. Começou a ficar feliz, começou a ficar alegre, começou a ficar expansivo, né? E é gostoso. Quem trabalha nessa parte assistencial é muito agradável quando você vê uma pessoa melhorando. A pessoa fala, vocês salvaram a minha vida. Não somos nós que salvamos. Ele mesmo. Nós só demos uma orientação. Nós só demos, né, a doutrina, né, que deu. Nós só somos, né, portadores da palavra do Mestre através da doutrina maravilhosa. E aí, um dia, já passando um tempo, estava lá o Batuíra de novo, né, fazendo ali as suas psicografias e tal. E aí, de novo, abre-se a porta e entra lá o nosso amigo Turco, né, já com um semblante diferente, já com um semblante alegre, feliz. Batuíra, nossa, eu vim aqui, nossa, e o Batuíra ficou feliz. Nossa, Turco, mas que bom que você veio aqui, nossa, você está bem, você se afastou um pouco do centro aí, mas eu estou vendo que você está bem, você está fazendo em casa, mais ou menos. Mas o que você está vindo fazer aqui? Eu quero agradecer. Opa, que bom, ótimo, agradecer é um gesto soberano, é um gesto maravilhoso. Mas eu não sei como eu faço para agradecer, falou o Turco. Ah, não sabe? Mas tem um monte de agradecer. Não é o quê? É dinheiro que vocês estão precisando? Não, não é dinheiro. A primeira coisa que nós devemos fazer quando está uma graça, né, concedida é fazer uma oração. Você já fez uma oração? Não, eu não sabe. Agora eu vou imitar o Turco lá, né? Eu não sabe fazer porque eu tenho dificuldade da língua portuguesa. Não, mas faz uma oração com o teu coração. O teu coração sentir essa felicidade, extravasa através de uma oração agradecendo ao Mestre Jesus. Não consigo. Já tentei, mas não consigo. Bom, então vamos fazer o seguinte, senta aqui. Pôs a cadeira do lado, né? Senta aqui do lado que nós vamos fazer o seguinte. Jogando de novo aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Já que você não consegue, eu vou falar e você vai repetir. Tá bom? Tá bom? E aí, Batuíra pôs lá a mão, né, fez a mentalização, já sabendo, né, eles, né, com a vidência dele, com a intercessão da espiritualidade maior, ele já sabia exatamente como é que estava a situação espiritual, né, do nosso amigo. Querido Mestre Jesus, queremos nesse momento agradecer, agradecer por tudo que nos concedeu, e fez aquela oração bonita. E no final, e para encerrar a nossa oração desta tarde, queremos prometer que vamos doar metade dos bens para os pobres. Prometer que vamos doar metade dos bens para os pobres. Não escutava. Ele abriu os olhos, o Turco tinha sumido. Tinha vazado. Eles, né, eu dou a pílula, mas eles contam então que esse nosso irmãozinho terminou as suas vidas de uma maneira melancólica numa casa de recuperação que antigamente chamava de hospício. Por que eu conto essa história? Porque às vezes, gente, a gente cai no comodismo, né? Fala e tal, né? Não interessa o verniz, não interessa a tinta, interessa o cerne. Raspa o verniz, o que tem aqui dentro? Como é que tá? Porque socialmente a gente tem uma educação, tem uma série de coisas que, né, dá aquelas limitações. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu gostaria de ser que nem esse rapaz aí, né? Eu gostaria de ser que nem o Edgar. Falo, vai lá, tem um rapaz do lado nosso lá, fofoqueiro, do lado da minha casa, chama Marcão. Marcão, se você estiver ouvindo o vídeo aí, desculpa, mas né? Eu falo, vai lá e conversa com o Marcão. Vê se eu sou esse santinho aí, de vez em quando eu chego, tem quiabo lá em casa, assim, que eu chego com uma fome lascada, chego lá, quiabo. Abro o outro lá, giló, porque a minha mulher não briga comigo, ela usa essas coisas, né? Quiabo, giló, putz, eu vou dar um miojo aí, não tem. Então, gente, gogó, não adianta, o que interessa é aquela renovação íntima. E é um negócio paulatino, a gente faz devagarzinho, né? É gostoso, a gente começa a sentir melhor. Claro que as turbulências, a gente comentou,
Não tem jeito. Elas vão aparecer na nossa vida, não tem jeito. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ganhar muito mais tutano, né? Muito mais tutano espiritual para suportar e muito mais lucidez para resolver ou para tentar dar um jeitinho. Isso que faz o verdadeiro espírita. Então, gente, que nós, né, consigamos, assim como eu vou tentar, domar essas nossas más inclinações dia a dia, paulatinamente, para que um dia nós estejamos num planeta muito melhor que esse. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Oração. Querido Mestre Jesus, vamos nesse momento elevando o nosso pensamento até Ti, Senhor, mas de uma maneira convicta, serena, mas convicta, sabendo da potencialidade que a espiritualidade nos dá plenamente todos os dias da nossa vida. E hoje, Senhor, nesse momento alegre e descontraído, queremos aproveitar para agradecer todos aqueles que nos acompanharam da espiritualidade. São entes queridos que um dia compartilharam conosco essa orbe. Hoje estão na espiritualidade, nos iluminando, nos intuindo, nos equilibrando, sussurrando para nós os momentos de invigilância, alertando-os para os perigos da vida material e espiritual. Mas principalmente, hoje estão aqui, como estão todas as sextas-feiras, como estão todos os dias em outros lugares, estão aqui felizes, porque fizemos a opção correta, a opção de Maria. Ficamos sentados aos pés do Mestre Jesus. Não interessa o palestrante, mas o Mestre Jesus se faz presente em todos os lugares e principalmente aqui, nesta casa, a fim de que possamos entender e principalmente colocar em prática tudo aquilo que o Mestre espera de nós. E que a paz desse Senhor maravilhoso nos envolva a todos. Envolva todos os nossos familiares, envolva todos aqueles que amamos. E que o Dr. Bezerra de Menezes, coordenador da medicina espacial, neste momento, oriente aos seus médicos do plano maior, que possam fluidificar a água da nossa casa de orações, da nossa casa física e de todos aqueles aonde o nosso pensamento alcançar. Que tenhamos uma boa semana, na paz do Mestre Jesus, que assim seja.